Boa noite, e a gente se prepara para mais uma partilha, e eu espero que essa partilha seja edificante ao seu coração, pois nós vamos falar dos sis, o se, e se acontecer, e se não der certo, e se isso e se aquilo. Nós vamos falar sobre as dúvidas e também falaremos como Deus pode acalmar o nosso coração. Portanto, prepare o seu coração para essa partilha que será edificante, uma partilha para quebrar dentro da sua mente tantas dúvidas, tantos questionamentos, e você não dá abertura para o mal. E eu quero aproveitar essa partilha para falar sobre algo que me preocupa muito, que é essa palavra liberada. Deixa eu pegar aqui, a Ana Kelly já colocou o tema. Eu tenho muito receio da palavra que nós liberamos. Muito receio. Inclusive eu já fiz lives aqui sobre votos secretos, já falei com vocês acerca das palavras. Nós temos que tomar muito cuidado, gente, mas é muito cuidado. Ah, Alessandra, agora eu não posso falar nada. Pelo amor de Deus, obviamente que você pode. Eu só falo que há uma necessidade de nós cuidarmos daquilo que sai da nossa boca. Porque normalmente o que sai da nossa boca advém da fomentação que acontece no nosso coração, advém de dores que nós estamos carregando, de tristeza, de mágoa, de rancor. A gente tem que entender, sabe? Nós precisamos entender. Padre Reginaldo, a sua bênção, viu, meu querido? Que Deus também te abençoe muito, viu? Nós também precisamos entender que nós precisamos melhorar a nossa forma de pensar. Eu quero falar sobre o si, mas eu quero falar também sobre algo muito importante. Às vezes eu libero coisas sobre a minha vida por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Só que nós aqui já não somos tão leigos assim. Principalmente aqueles que já me acompanham há um bom tempo. Eu venho falando sobre essa realidade de nós cuidarmos daquilo que nós falamos. Então, hoje eu quero dizer, todo mundo odeia o si. Todo mundo odeia o si. Mas quantos de nós trazemos incertezas para o nosso coração? Trazemos tanta insegurança para a nossa vida e até infelicidades. Porque nós liberamos palavras. Eu já expliquei para vocês que no mundo espiritual nós temos duas forças. Uma trabalha a nosso favor e outra trabalha contra. A força que trabalha a nosso favor é totalmente a força de Deus, os anjos de Deus, os santos que nós tanto amamos e acreditamos. E quando nós liberamos coisas que vão aprisionar a nossa vida, não é a força de Deus que trabalha a nosso favor, porque o inimigo ele rouba muito daquilo que nós falamos. Então assim, prepare o seu coração para essa partilha. Eu quero fundamentar essa partilha em passagens bíblicas que alegram o meu coração, mas que também me trouxeram experiências maravilhosas. E não pense você que eu sou aquela pessoa assim resolvidíssima, que eu nunca trouxe um si para minha vida, porque eu trouxe vários. Só que eu aprendi com o próprio Espírito Santo que Ele é o Senhor de todas as coisas. De todas as coisas. E eu fui aprendendo a quebrar o que eu tinha liberado, aprendendo a pedir ao Senhor que passasse em revista naquilo que eu tinha falado, e Ele, como um nobilíssimo cavalheiro, foi me ajudando, foi me instruindo. Eu fui recordando de palavras, eu fui dizendo, naquele momento, eu estava triste, Deus, eu estava magoada, eu estava ferida, por isso eu liberei essa palavra, mas hoje, pela tua força, pelo teu poder e pela tua autoridade, eu estou, nesse exato momento, quebrando tudo. Todo mundo odeia um si. E se eu não conseguir passar? E se eu não casar? E se eu não tiver filhos? E se ele estiver me traindo? E se essa pessoa não for curada do câncer? E se, tanto se... E se não der certo? E se eu sair daqui e for para os Estados Unidos e lá não der certo? E tanto se, e a sua vida é cercada de tanta insegurança, de tanto pessimismo, e a gente vai pensando no si. E se?
Por isso que eu falo, todo mundo odeia um se, mas todo mundo traz para sua vida o tal do se. E se essa pessoa nunca mais falar comigo? E se nunca mais ele gostar de mim? Acontece que o se não é uma determinação para minha vida, porque o se é dúvida. E se eu estou duvidando de algo? Eu estou desacreditando de algo. E se? E deve ter gente falando assim, eu não vou nem entrar nessa live, porque eu não entendi o tema. Todo mundo odeia o se. Mas todos nós, em algum momento, colocamos o se como uma verdade absoluta na nossa vida, e isso atrapalha a forma com que nós pensamos, isso atrapalha a forma com que nós rezamos, porque todas as vezes que eu coloco o se como uma pauta real dentro da minha história, eu já estou desacreditando, primeiramente, de que Deus pode fazer todas as coisas, e segundo, de que eu sou capacitada a mudar o se. E se não der certo? E se eu não tiver filhos? Eu tenho opções. Se eu não tiver filhos biológicos, eu sonhei em ter filhos biológicos, não tive. Eu sonhei em constituir minha família, meu reloginho biológico já está, meu Deus, já estou com 43, Senhor, o que eu vou fazer? E se eu não gerar no meu ventre, eu tenho a opção de gerar no coração. E se eu quiser algo mais profundo ainda, eu tenho opção de adoção. O que eu não posso é ficar me escravizando por causa das coisas que não deram certo. E se ele me trair? E se ele me trair, existem algumas realidades para eu avaliar a situação. E aí eu vou entender, eu vou morrer por causa de uma traição, vou chorar, vou ficar triste, é normal, é do ser humano. Mas a traição que a pessoa fez comigo não determina a minha vida. Porque nessa história, o traidor que é o algoz. E se eu não casar? Pode acontecer realmente que eu não case. Pode acontecer que as pessoas virem para mim e falem assim, mas você é assim, você é assado, ou solteirona da família. Isso pode acontecer. Mas se não acontecer do jeito que eu queria, o meu coração ele é totalmente condicionado a ser preenchido por algo muito maior do que as minhas vontades. E se eu não passar no concurso, porque eu estudei tanto para passar nesse concurso, estude novamente, ou entenda, é realmente o concurso público o seu chamado? E tantos sis que nós vamos colocando na nossa vida, e se isso e se aquilo. E todas as vezes que eu vou trazendo esta palavra para a minha vida, para o meu interior, para a minha mente, para o meu coração, para todas as estruturas que me cercam, eu estou literalmente dizendo assim para o Senhor. Eu estou literalmente dizendo assim para Ele. Senhor, o Senhor é um Deus muito pequenininho, porque eu estou me condicionando a algo muito pequeno. Muito pequeno. Eu estou me condicionando, eu estou te condicionando a algo muito pequeno. Eu quero deixar um versículo, eu quero começar com um versículo que está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Repetindo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu. E quando nós entendemos que é Ele, eu já não posso mais condicionar a minha vida ao si. Eu não posso. Sabe por quê? E se não der certo? Qual é o processo de responsabilidade que eu tenho dentro do si? Porque Deus não olha pra mim. Porque Deus... Peraí, gente, fala sério. Deus te deu vida, Deus te deu a saúde, eu não tenho a saúde, mas você tem outras coisas, Deus está com você, Deus te capacita, você pega um monte de fracasso da sua história, um monte de decisão errada, um monte de escolha errada, e vem esfregar na cara de Deus que Ele não fez para você. É sério isso?
O se está relacionado muitas vezes com o seu medo, com a sua insegurança, com a sua covardia, com seus vícios. Está relacionado muitas vezes com a maldade interna do seu coração. Está relacionado a você não querer romper o fracasso. Ai, Alessandra, você não conhece a minha vida. Não, eu não conheço a sua vida, mas eu conheço a Deus que sabe todas as coisas, que faz todas as coisas. Eu não posso estar condicionada a um si. Eu não posso, a minha vida ela não pode ser condicionada a um si. Eu no mínimo tenho que ter a decência. Errei, falhei, caí, quebrei a cara, agora eu vou me levantar. E se eu não conseguir? Tá, por quê? Qual é a responsabilidade que você tem com a bagunça que você vive hoje? Porque, gente, é sério, muita coisa pode não acontecer. Eu já disse, eu sonhei em ser médica. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque eu não foquei, porque eu não estudei, porque eu não dediquei, porque não era, porque eu não era. E se eu não for médica, vou criar vergonha na minha cara. Vou criar vergonha na minha cara. E vou fazer outra coisa. Imagina se eu ficasse o tempo todo sentada, frustrada, porque eu não passei no vestibular de medicina, porque eu não passei no vestibular de medicina. E se eu não passar? Agora, se eu estudei, se eu me dediquei, se eu entendo, e se eu não passar dessa vez? Eu volto lá no outro ano e arrebento. Porque se eu não passar desta vez, eu passo da outra. E se eu for pro exame de direção e não passar? Então eu faço outras aulas, arranco o medo, peço ao Senhor, vai, tira esse medo de mim, ou então eu vou com medo mesmo. E se não der certo? Eu não posso condicionar. Quando eu olho para esse versículo de Jeremias 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E nós muitas vezes nos sentimos frustrados. Eu estou falando sobre relacionamento nesse tempo por causa de um monte de coisas que chega até a mim e vou continuar falando. E as pessoas acham que eu sou obrigada a falar somente sobre oração, sobre Deus. Não, não sou obrigada a nada. Eu falo aquilo que está no meu coração, que Deus me inspira. Mas quantas pessoas estão aí condicionadas? E se, Alessandra, não der certo? E se, Alessandra, o meu relógio biológico não funcionar e eu não tiver filhos? Você não vai ter filhos. E aí? E se, Alessandra, todo mundo da minha família casou? E se eu não casar? Não vai casar. E se? Não vai. E aí? Qual que é o problema se você não casar? Seja no mínimo uma solteira inteligente, que viaja, sabe? Que faz outras coisas, que tem bons amigos, que desfruta de coisas interessantes. Para você não achar que só o matrimônio traz felicidade. É óbvio que um relacionamento é maravilhoso quando ele agrega. Mas quando ele sequela, quando ele deforma, quando ele estraga, é muito complicado. É muito complicado. Gente, eu não consigo imaginar a minha vida cercada de si. Não consigo. Não consigo. Chega de si. E se ele não gostar mais de mim? Opção dele, né? Vou fazer o quê? Eu não mando no coração dos outros. Eu não tenho controle sobre o coração de ninguém. Eu só tenho controle sobre as minhas ações, as minhas atitudes. E se? E se o Instagram bugar e mudar a voz da Alessandra? Não sou amiga do Mark Zuckerberg. Não posso fazer nada. Eu só posso continuar a live. E se? E se? E tantos sis que vão amedrontando a nossa vida e a nossa história. E aí nós vamos chegando aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E se? E se? E se? E aí a nossa vida vai ficando estacionada. Totalmente estacionada. João 14, versos 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu creio. Eu creio em Jesus Cristo,
único, poderoso. Olha só o que a Beli está falando. Todas as minhas irmãs são mães. E eu vivi muito no e se, hoje não mais. Bendito seja Deus. É maravilhoso uma mulher poder gerar. É, gente. É. Mas todas as mulheres vão gerar? Não. Não. Mas a minha vida vai ficar limitada por causa disso? Não. E se der tudo errado, deixa cair. E pelo amor de Deus, recomece com uma cabeça nova, com um entendimento novo, com uma força nova. E se meus amigos me abandonarem, todavia a palavra diz assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. E são tantos sis. E toda vez que eu trago um si para a minha vida, eu estou condicionando a mim mesma a viver de fracasso e vou fazer isso com quem está próximo de mim. Porque, gente, todas as vezes que eu me condiciono a um si, eu estou negando a possibilidade de recomeço, eu estou negando a possibilidade de reconstrução, eu estou negando a possibilidade de uma vida nova, de uma reabilitação. E eu vou me conformando com si, porque e se não der certo? É mais fácil eu dizer assim, não vou fazer não, sabe? Porque se não der certo, pelo menos eu não tenho dor de cabeça, pelo menos você não ficou, você pelo menos não teve dor de cabeça, se você fizer, pelo menos você não ficou estagnado. Triste é quem fica estagnado a vida inteira, porque nós temos medo de assumir as responsabilidades que nós precisamos assumir. Há uma necessidade de que eu assuma a minha responsabilidade na minha vida. Há uma necessidade de que você assuma a responsabilidade na sua vida. Não existe isso. O que mais me assusta no tal do si. Se não der certo, Alessandra, poxa vida, tudo na sua vida dá certo, porque na minha vida não dá. Se tudo na sua vida dá certo, parabéns pra você, porque na minha dá muita coisa errada. Dá muita coisa errada. E muitas coisas que dão errado também é minha responsabilidade. Agora, eu não posso. E se, Alessandra, eu errei? Errou, falhou, bateu cabeça, vacilou. Pronto. Dá para recomeçar? Dá para recomeçar? Dá para pedir ao Senhor para mudar sua forma de pensar? Dá para ter uma atitude de uma pessoa que confia em Deus, que é verdadeiro, mas que aprende a confiar em si? Porque, nossa, e se der errado? Fala sério. Errado? Na minha vida teve um monte de coisa que foi totalmente errada. Porque eu sou experiente para falar. Alessandra, eu não acredito. Então Deus orava, Deus fazia. Você orava, Deus curava as pessoas. Curava. E eu, Alessandra, não fui curada do jeito que eu queria. Eu via as pessoas sendo curadas através de uma oração simples que eu fazia, hoje não mais, graças a Deus, minha função hoje, meu ministério é só pregação, bendito seja Deus por isso. E se ele não me curar? Todavia o meu físico não foi curado como eu queria, naquele dia que eu queria, mas a minha alma foi resgatada de mim mesma, do meu egoísmo, da minha arrogância, da minha prepotência. E se aquela pessoa com quem você foi extremamente apaixonado não casar com você? Era cilada, Bino. Era cilada. E não casou mesmo. E foi casar com outra. E foi construir com outra tudo que eu sonhei construir com ele. E eu preciso aprender a ter responsabilidade com a minha vida. Eu preciso aprender a chamar no meu peito a minha responsabilidade. E ao invés de ficar sentada assim, ó vida, ó céu, amargurada, porque eu não faço. Toma a responsabilidade uma vez na vida. Chamar no seu peito aquilo que é seu para fazer. Poxa, e se? A nossa vida, ela não pode ser construída em cima dos alicerces de dúvida, porque alicerce de dúvida é de areia.
E alicerce de areia vai cair. Vai cair. Eu gosto muito de Mateus 21, que diz assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te, atira-se no mar, e assim será feito. Eu gosto bastante desse versículo. Porque eu penso assim, Deus, se o Senhor está falando que eu preciso de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, imagine então se eu tiver uma fé do tamanho de um caroço de abacate. Porque se eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já acontece um monte de coisa, imagina se eu tiver uma fé, gente, do tamanho de um caroço de abacate. Não se engane, o se é real. O se é real. Vou falar uma coisa triste aqui, muito triste. É muito comum no meio dos amigos, né, nós observarmos assim, quem casou, quem tem filho, quem fluiu na vida profissional, quem comprou a casa própria, quem tem carro, quem pode ir aos finais de semana fazer X, Y, Z. É muito comum nós observarmos isso. E eu vi, com esses olhinhos aqui, uma pessoa entrar em um relacionamento, porque todas as pessoas ao redor dela estavam se casando. E essa pessoa se casou com um homem que era apaixonado pela irmã dela. Prefiro casar assim do que ficar solteiro. E todos os cis. E se eu não for curado do câncer? Pode acontecer. Fisicamente, pode acontecer. Espiritualmente, viverei em glória com o Senhor. Eu quero dizer para você que o se, ele traz tanta insegurança para o seu coração. O se te condiciona ao seguinte: você vai lá na autoescola, vou dar um exemplo, tá? Você vai lá na autoescola, faz a sua inscrição para fazer a sua prova de psicotécnico. Depois você tem que fazer o quê? Legislação. Nossa, passei! Agora você vai para a tão temida prova de direção. Meu Deus, pé na embreagem, pé no acelerador, pé no freio, Senhor, socorro, passa a marcha, muda a marcha, meu Deus, o que é isso? Olha pro retrovisor. Você passou por tudo isso. 10 anos. E você não consegue tirar o seu carro da garagem porque, e se eu bater? Se você bater, pelo menos pensa no que eu vou falar agora. No mínimo tenha seguro, para que você possa cobrir o seguro. Se bater, bateu. Se morrer, morreu. Quem estiver atrás de você que lute. Alessandra, mas morreu aqui no morro. O que eu vou fazer? Eu levo uma hora. Deixa o povo esguelar. Deixa o povo te xingar. Deixa o povo fazer o que quiser. Permaneça pleno, de cabeça erguida, lutando, suando, porque ninguém tá vendo o seu suor. Mas permaneça e fala, uma hora vai ter que sair, querido. Uma hora você vai ter que sair. E se eu não fizer? E por que eu dei o exemplo justamente da direção? Porque o se, ele vai te estagnar. E se você não tiver a coragem de respirar fundo e pensar, tá na hora de mudar a marcha, porque se o carro morreu numa ladeira, porque se você tá descendo, todo santo ajuda, né? O problema é subir no controle de embreagem. Primeira marcha, vamos fazer o controle aí entre embreagem e aceleração. E assim que eu consigo, vou mudar para a segunda marcha. A vida da gente precisa ser mudada de marcha. Tem hora que eu vou ter que reduzir. Tem hora que eu vou ter que acelerar. E se eu acelero, o carro precisa ficar um pouco mais leve. Eu coloco na quinta marcha.
Mas se eu preciso de uma direção mais pesada, primeira marcha, segunda marcha. Nós vamos entendendo que tem hora que a gente tem que mudar. O se nos aprisiona. O se nos condiciona a ficar ali, estagnado. É isso que você quer para a sua vida? Eu posso dar 1000 exemplos aqui. Vou contar uma história sobre uma caixinha de perguntas. Eu até fiquei um pouco assim parada com as minhas caixinhas, que elas eram muito pesadas. Muito pesadas, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou respondendo corretamente? Eu pedi a alguns sacerdotes para me ajudarem, se eu estava indo certo ou não, porque eu ficava, meu Deus. Mas eu me recordo de uma mulher que disse assim, eu não gosto do homem que eu escolhi para casar com ele, mas ele era a única opção que eu tinha para ter um filho. Eu não gosto dele, eu não gosto de ter intimidade, relação nenhuma da intimidade com ele, eu não gosto do cheiro dele, eu não gosto da cara dele, mas eu queria ter um filho. Por quê? E se eu não tivesse um filho? Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Essa é uma das caixinhas que eu fiquei mais chocada. E ela foi colocando. Eu usei uma pessoa em prol do meu si. E eu tenho muito medo de quando nós, com o nosso si, com os nossos medos, com as nossas precipitações, com o nosso acúmulo de decepção, com o nosso passado mal resolvido, a gente começa a chamar para a nossa vida realidades que vão fazer você ficar no emaranhado. Vou falar sobre algo pessoal. Pessoal. Vou falar para você. Quando eu resolvi expor que eu estava num relacionamento, e eu já tinha um tempo que eu estava, eu recebi de uma pessoa a seguinte frase no direct. Mas você já está bem velho. Eu falei, uai, já? Eu não estava sabendo, não. Eu não estava sabendo que eu estava bem velha, não. Eu falei, tudo bem, ok. Você acha que você vai ter filho? O que adianta você ter um relacionamento se você não pode ter filho? Eu olhei e pensei assim, é sério, gente? Oh, meu Deus. É sério isso, gente? Uai, que isso? E aí, se fosse uma Alessandra, a Alessandra, de um tempo atrás, meu Deus, o pau ia torar. Só que eu aprendi ao longo dos anos a entender que quando alguém libera algo, tem mais a ver com ela do que comigo. Tudo bem ela me achar velha, que ela não é minha amiga, ela não sabe a minha idade. Tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas ela não sabe quais são os planos que Deus tem para minha vida. E é interessante que qualquer comentário que chega até a mim, que vem de um si que a outra pessoa traz, não me diz respeito. Porque se o si é seu, e aí, com muita docilidade, com muita classe e elegância, eu a respondi. E eu disse para ela, somente Deus conhece os planos que Ele tem no coração dele para minha vida. A minha questão hoje não está ligada a filhos. Porque eu quis muito ter filhos, como eu quis. Eu passei a minha adolescência pensando em ter filhos, eu dei nome para os meus filhos. Você entende isso, gente? Eu dei nome para os meus filhos. Na minha cabeça eu queria 3 filhos. Um menino que se chamaria Pedro Lucas, uma menina que se chamaria Maria Clara e a outra que se chamaria Maria Luísa. Eu dei nome, mas eu não tive os filhos. E eu poderia ter tido os filhos dentro de uma situação que hoje estaria me escravizando, porque eu poderia ter arrumado um pai para os filhos que eu queria fazer. Não foi para isso que eu fui criada. Então eu sempre fui muito seletiva. E se eu não tiver filhos? Deus me fez mãe de multidões.
Eu tenho um monte de filhos espalhado no mundo inteiro. Eu tenho as leoas que são as minhas filhas. Eu tenho as solteiras inteiras que são as minhas filhas. Por onde eu ministro, eu tenho filhas e filhos. Existem pessoas aqui no Instagram que eu nunca vi. Eu oro por essas pessoas todos os dias, porque eu aprendi a criar um relacionamento com essas pessoas. Não sei explicar. Mas desde o momento em que um direct entrou, eu nem sempre respondo tudo, mas eu observo. Eu sou mãe de multidões. Imagina se eu trouxesse a frustração de porque não gerei no meu ventre e provavelmente não gerarei. Não é pessimismo, é vida real. Só se o Senhor quiser fazer algo extraordinário, mas eu não estou condicionada a isso. Porque o Senhor me ensinou, você não gera com o ventre, mas gera com o coração. E se eu quiser adotar uma criança, glória a Deus, bendito seja Deus por isso. É muito importante quando Deus vai trazendo essas curas para o nosso coração, porque aí eu não vou me condicionando ao si, eu não fico frustrada. Imagina você receber um comentário desse tão sério. Se eu não sou uma mulher bem resolvida em Deus, dentro da minha solteirice, porque uma das coisas que eu aprendi, ser solteira não é o problema. O triste é ser vazia. Imagina se Deus não trouxesse resoluções para mim. Gente, a coisa que eu mais via e vejo, vamos por partes. Eu estou trazendo exemplos meus para poder trabalhar com você. Presta atenção. Presta atenção. Imagina se eu pegasse esse comentário e trouxesse esse comentário para minha vida, para minha história, eu ia esquecer do relacionamento que eu vivo, que é construído em cima de verdade, de transparência. Eu não ia mais olhar para aquilo porque eu não posso ter filhos, meu Deus, eu não vou ter filhos, e eu não vou ter filhos, e o relógio biológico, Senhor, e eu... Quando isso chegou até a mim, o Senhor abriu a minha visão e me mostrou. Olha quantos você gerou para mim. E eu vou gerar muitos filhos para Deus até eu morrer. Muitos, como eu disse para vocês, Instagram é o lugar mais improvável de um monte de coisa. Eu tenho pessoas aqui que eu nunca vi, eu não pus o olhinho nessas pessoas. Eu oro por essas pessoas, eu sinto o coração dessas pessoas. Quando eu falo com elas, eu falo como se nós nos conhecêssemos há muito tempo, porque o Deus que eu sirvo, ele entrelaça corações. E quando ele entrelaça o meu coração ao coração de alguém, é porque os nossos corações já estão entrelaçados com o coração dele. E aí eu vou percebendo, Senhor, eu gero para ti. E entrego para ti, gerei para ti. Gerei para ti, Senhor. Gestei no meu coração, gestei nas minhas orações. Agora toma, é teu. Tu és o Pai perfeito. Quando você quebra o si, você tem a possibilidade de viver algo extraordinário. Quantas mulheres... Falo para as mulheres, porque é a maioria, mas quantos homens... Tudo que eu disser relacionado à mulher, você que é homem, transfere para você, no masculino. Mas imagina, você teve um sonho, casou, dentro do seu casamento deu tudo errado, tudo. Não foi só... Não, deu tudo errado. Você viu o seu sonho escorrendo pelos seus dedos. E aí você começa. E se ele me abandonar? E se ele for com a outra? E se? Não, o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Alessandra, Deus pode restaurar casamentos? Deus restaura pessoas. Quem restaura casamentos somos nós. Pessoas restauram casamento e Deus restaura pessoas. Então, antes de pedir restauração de casamento, é necessário que haja restauração da pessoa. Tanto você quanto seu cônjuge, é preciso isso. Olha quanto é importante. E se ele me deixar? Você vai respirar fundo, voltar o teu olhar para Deus, não perder a sua dignidade de filha do Altíssimo.
Não perca a dignidade de filha do Altíssimo. Você vai chorar, e se ele te deixar, você vai doer, e se ele te trair também, e se isso e se aquilo, tudo vai sangrar. Mas eu conheço um bálsamo curador. Eu conheço, e a palavra dizia para mim que lá em Gileade havia bálsamo que cura. E eu descobri que o Gileade que eu preciso hoje é o coração de Jesus. A Gileade, a cidade que eu preciso hoje é o coração de Jesus. O bálsamo que te cura. Você vai chorar, mas vai sair dali, tá? Vai secar as tuas lágrimas, vai respirar fundo e vai dizer ao Senhor, mais um dia, e o Senhor há de ficar comigo. Aí, e se fulano que eu amo tanto, que deu tudo certo, peguei um casamento estragado, agora eu tô vindo para um casamento que era tudo certo. Os dois amigos, companheiros, infelizmente, numa fatalidade, um dos dois vem a óbito. E agora o que eu vou fazer? Você vai chorar, vai doer, vai sentir saudade, porque era um casamento maravilhoso. Tô pegando dois extremos. E aí, como lida com o luto? O luto, você vive o luto. Não tem como disfarçar. E se eu não conseguir, Ale, porque é muita dor. Em Deus você consegue. Vai doer sim, você é ser humano. Vai pesar. Tem dias que você vai querer gritar, urrar. Mas o Senhor ainda é Deus contigo. Alessandra, a minha própria família me critica, debocha de mim, porque eu não tenho namorado. Quantas mulheres chegam até a mim falando, as pessoas criticam, me debocham, porque eu não me relaciono, porque eu não aceito pular de cama em cama, porque eu ainda mantenho a minha castidade. Deixa as pessoas criticarem. E se você não tiver um relacionamento como você sonha, no mínimo, você aprendeu a se relacionar com Deus e com você. Porque a maioria das pessoas que criticam você por causa desta realidade são pessoas frustradas com a sua própria vida. Porque não existe nada em mim que seja tão superior que eu venha subir em cima do palanque para criticar a Camila, a Adriene, a Sandra Freitas. Nada, não existe nada em mim. E eu só farei isso para espizinhar, para trazer para baixo, porque aqui dentro de mim eu não estou resolvida. E olha, observa bem as pessoas da sua family. My family. As pessoas da sua família que estão trazendo esse peso, essa sobrecarga sobre a sua vida e que te taxam de solteirona. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava em um evento grande há um tempo atrás. Eu era uma das pregadoras desse evento e só tinha os galácticos e eu lá no meio deles. Eu não era galáctica, não sou até hoje, mas só tinha os pregadores assim, que vocês adoram correr atrás deles. E aí, lá estava eu. No meio do negócio, tô sentadinha num sofazinho assim lá no cantinho. Quando eu vou pregar, eu fico bem concentrada. Tô sentada lá no fundinho. Veio uma pessoa, sentou-se ao meu lado. Oi, Ale, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Então você vai pregar agora, né? Eu falei, eu vou, com a graça de Deus. Aí falamos sobre a palavra que eu ia pregar. Falamos sobre essa palavra, beleza. Tava tudo lindo, gente. Tava tudo lindo. Até ele dizer pra mim assim, engraçado, são anos de ministério e você continua solteirona, né? Falei, oi? O cara saiu lá não sei de onde, teve o desplante de sentar-se ao meu lado, olhar na minha cara, me chamou de solteirona. Eu olhei pra ele e falei assim, uai, entendi não? Aí ele falou assim, que as pessoas, eu disse pra ele, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca me importei com o que pessoas falam e fazem. Até porque
O que as pessoas falam e fazem tem mais a ver com elas. Mas melhor ser uma solteirona, como você está dizendo, do que ter um marido como você. Eu quero ficar solteira para sempre, mas eu jamais me casaria com um homem fraco como você. É muito sério isso. E eu falo e quero abrir o jogo. Quero abrir o jogo para vocês. Quantas pessoas saem do seu lugarzinho para irem lá ferir a outra? Vejam a importância da inteireza. Se eu não fosse uma mulher inteira, porque o que eu já vi, já ouvi, já participei dentro do meio cristão, vocês não acreditam. Se eu contar, vocês caem duro para trás. Eu já vi tanta coisa. Eu, porque tenho uma personalidade fortíssima e me saio muito bem nas coisas, só não saio bem quando eu não quero. Ou quando uma coisa me pegou muito de surpresa. Fora isso, eu vou ali. E eu fico observando as cobranças. E todas as vezes que chega uma cobrança, eu faço o que com essa cobrança? A cobrança vai trazer alguma coisa para agregar na minha vida? Nós precisamos aprender esse processo da inteireza. O que é inteireza, gente? É uma integralidade. A inteireza em Deus, porque fala tanto sobre isso e as pessoas ficam, mas o quê? Ser inteiro em Deus é viver um processo de integralidade. Corpo, alma e espírito. É um processo onde o Espírito Santo vai nos devolvendo a dignidade de ser aquilo que nós somos criados para ser. E aí a gente já não fica mais baseando a nossa vida em conversinha de terceiros, em julgamento do fulano. Existem situações que, por mais que você seja bem resolvido, elas vão chegar, elas vão sangrar no seu coração. Existem falas que doem. Existem falas que vão sangrar a sua alma. É natural. Mas uma coisa é certa. Vai passar. Porque no seu processo de inteireza, você sabe se levantar. Nós precisamos aprender a nos levantar. Hoje eu percebo por que o Senhor me concedeu a graça de um ministério com as mulheres, para que eu contasse para as mulheres sem firula, sem máscara, sem amém, aleluia. Não, na real, o que acontece, como é, coisas que eu vivi. Só que se eu vivi, você também pode viver e superar. Quantas vezes aqui no Instagram eu fui chamada de feia, horrorosa, de isso, de aquilo. Imagina se eu estou condicionada a isso. Eu jamais faria. Eu jamais faria. O que eu preciso fazer? O que o Senhor está falando? Todas as vezes que você se condiciona a esse se não der certo, se eu não conseguir, porque eu sou fraca, porque eu sou isso, porque eu sou o quê? Vou começar novamente, voltando lá no início da live. O que eu disse? Cuidado com as palavras que você libera acerca de você mesmo. Eu estou com preguiça. Se você chegar para mim, Alessandra, eu sou assim, assim, assado. Eu sou burra. Antes eu falava assim, não, você não é não. Agora eu vou falar, é burra sim. Porque eu vou discordar se você está acreditando, eu que vou lutar para mudar isso? Imagina que eu vou virar para a pessoa falar que eu sou burra? É ruim, hein? Eu não. Eu não. Eu acho que eu tô com muita preguiça hoje. Ah, Alessandra, tá. Ah, porque eu sou um fracassado. É verdade, é sim. Você tá falando, ué? Eu vou ter que lutar pra mudar isso na sua mente. Não, é verdade. Você quer que pega pompom pra falar fracassado? Não. Por quê? Nós não podemos atrair para nossa vida essas coisas, essas falas, essas realidades. Nós não podemos, gente. Nós não podemos. Lucas 24:38 diz assim: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Gente, como que eu posso olhar, vou pegar um nome aqui,
Como que eu posso olhar para Miriam, Flávia, peguei o nome da Miriam subindo aqui, e dizer para Miriam que ela é potente, que Deus vai fazer, que ela pode, que ela é isso, quando eu não acredito na minha própria vida, eu estou condicionada ao si. Das duas, uma, eu sou hipócrita, porque eu falo pro outro aquilo que eu não acredito. Ou eu vou ficar parada, presa, porque eu não tenho condição de falar isso. Aline, olha, levanta a tua cabeça. Como que eu vou falar pra Aline levantar a cabeça dela se o si tá colocando a minha cabeça para baixo? Olha como é importante nós termos essa percepção. E digo pra você que não está em um relacionamento. Ontem foi triste ler alguns relatos das mulheres que entraram para falar comigo, que eu disse para elas, gente, cuidado, não se enganem, não se iludam. Porque ele toca na igreja, aí porque ele fez consagração de Nossa Senhora, aí porque ele conhece a palavra toda, o capeta também conhece. Não adianta olhar um homem e achar bonito que ele frequenta a igreja. Não adianta olhar a mulher e achar ela linda porque frequenta a igreja. É que a pessoa tem que ser frequentada por Deus. Aí eu vejo a menina falando assim, não tão menina, 38 anos, mas ela disse, Alessandra, eu virgem, conheci um rapaz, assim, assado, nossa, discorrendo perfeitamente a palavra, era isso, me estuprou. Nós precisamos ficar muito atentas a tudo que nos cerca. E se... outro exemplo, vou dar um exemplo para vocês hoje, agora. Não é do nada, porque comigo nada é do nada. Peguei o telefone, tô lá vendo uns directs. Como eu tô respondendo, falando sobre relacionamento, tô lá vendo os directs, a moça mandou pra mim assim, Alessandra, conheci um amigo do meu amigo. Tá aí, ok, um amigo do amigo. Uma pessoa encantadora, com a conversa maravilhosa, uau! Porém, chegou até a mim, eu fui pesquisar, que ele tem 3 processos nas costas, 2 por pensão alimentícia, e o outro, por nem sei o que é mais, porque eu já fiquei chocado com os 3 processos. Você acha que eu deveria investir e conhecer o rapaz? Ou você acha que não é de Deus? E se ele for de Deus, o homem que Deus mandou para mim, e eu tô rejeitando? Daí eu, essa pessoa que vos fala, peguei meu telefone e fui lá. Vou pegar até a resposta para eu ler direitinho, que nem eu falei, para não ter problema. Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso. Vou pegar aqui a resposta que eu dei para a moça. É tanta gente. Vamos lá. Não falarei nomes, tá? Aí eu falei para ela assim, eu não acredito que você está com dúvida em dizer não para essa realidade. Eu não acredito. Tá aqui, ó. Chance de conhecer alguém com 3 processos? Com você será o 4º. Meu Deus. Vai vendo. Verdade, Alessandra. Pedi um sinal ao Espírito Santo. Se a Alessandra me responder, é porque eu não devo ir em frente. Gente, Deus é muito bom. Deus é muito bom com essa moça, porque assim, no meio de milhões de mensagens, eu peguei e respondi. Aí eu falei com ela assim, moça, cuidado. Se você precisa de sinais, mesmo diante do óbvio, seu caso é sério. É, falta de vergonha na cara. Gente, eu tô rindo, mas eu queria era chorar. Pelo amor de Deus. E se ele melhorar? Eu conheço várias pessoas que se relacionaram com pessoas que estavam viciadas em várias coisas que eu não vou entrar aqui.
mérito, detalhe. Mas e se eu casar com ele e ele mudar? Gente, meu Deus, por que a gente se coloca no lugar de Deus? E aí eu ri, porque eu falei assim, meu Deus, ainda bem que eu amo essa menina, porque ela colocou assim, se a Alessandra responder, é sinal, o Espírito Santo. Falou, ô Espírito Santo, ô Jesus. E aí eu falei pra ela, minha filha, ele já tem 3 processos, com você vai ser o 4º. Você vai entendendo a dinâmica do se? E se isso, e se aquilo? E nós precisamos ter essa condição de sermos mais honestas também com a nossa realidade. Quantas pessoas estão com a vida totalmente perdidas dentro de situações por causa de um si, gente? E se essa pessoa melhorar? A pessoa pode mudar, transformar, porque pode, mas porque ela quis. Não é por causa de você, é porque a pessoa quis. E nós precisamos ter essa clareza em Deus, sabe? De aprender a dizer assim, Senhor, quebra tudo isso que é dúvida. Às vezes eu coloco um e se? Só para eu poder fazer algo que eu quero. Só para eu poder ir lá e me lascar todinho, para depois voltar chorando. Eu não posso mais. Olha, uma coisa muito séria, né? Às vezes, você tá vivendo ali um relacionamento. Tô falando aqui pra quem é desimpedido, tá, gente? Tá vivendo um relacionamento. E aí a pessoa, você vê que não vale muita coisa. Você faz o quê? Bloqueia. Aí, quando chega a noite, você fala assim, e se a pessoa mudar de ideia? Desbloqueia. E se eu mandar uma mensagem e ele responder? E aí você manda uma mensagem. E você está configurando a sua vida a viver de migalhas para o resto da sua história. Não existe isso. Não existe isso. Eu não posso me condicionar a esse tal do si. Eu não posso. Eu não posso. Eu quero ler para você Provérbios 3, dos versículos 5 ao 8. Olha isso. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amo Provérbios. Um dos livros das Sagradas Escrituras que eu amo estudar, que eu amo ler, que eu amo me aprofundar. Provérbios é uma fonte inesgotável de sabedoria, de entendimento. Amo Provérbios. Se você se baseia no seu próprio entendimento, e se? Gente, eu já vivi situação assim. A pessoa chegou para mim e falou, Alessandra, você pode orar comigo? Eu ainda juntei outras intercessoras. Eu não atendo sozinha a oração. Juntei, meu Deus do céu, outras intercessoras para me ajudarem na oração. Fomos orar. Oramos. A gente só faltou buscar as bênçãos que estavam sobre Abraão e trazer para a pessoa. Oramos, o Senhor disse, não faça, não é, rompa, sou Deus contigo, te fortalecerei. Entrou aqui, saiu aqui e pensa que a pessoa estava me pedindo oração há meses. Ela chegava no encontro semanal, Alessandra, que dia que você vai orar por mim? Alessandra, que dia que você vai orar por mim? Alessandra. Deus falou e Deus usou
as mulheres da potência na oração, porque pensa num povo que reza comigo e é potente. Gente, a pessoa foi lá, fez tudo ao contrário. Desandou tudo de novo. Aí, Alessandra, eu falei, não se aproxima de mim. Você não brinca com o Senhor. Você não brinca com o Senhor. Você quis fazer hora com a minha cara? Chega. Você não brinca com o Senhor. Deus falou, deu as diretrizes para você. Mas é porque eu fiquei pensando, e se? Eu falei, então, você pega o seu si e come. Nós não podemos brincar, gente. Nós jejuamos para orar com a pessoa. Nós pagamos um preço para orar com a pessoa. Eu estou reclamando a oração? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a pessoa olhou para a nossa cara e disse assim, até que Deus falou, mas e se? Aí, deu tudo errado. Voltou. Aí, Alessandro, falei, aqui não. Aqui não, querido. Aqui não. Não vem pra cima de mim, não. O se faz a gente perder a condição de raciocinar. Gente, eu sei. Eu não preciso de revelação para fazer nada na minha vida. Eu não. A maior revelação que eu tenho é a palavra de Deus, os momentos preciosos que eu passo diante do sacrário. Eu não preciso de revelação. Eu não preciso de correr atrás de ninguém para orar. Mas eu conheço um povo que ora e Deus fala muito. E não é povo mequetrefe, não. Deus fala mesmo. Deus faz assim. Pá! Todas as vezes que alguém orou por mim, que Deus rasgou, eu tremia. Eu falava, Deus, eu preciso cumprir o que o Senhor está falando. Porque eu não posso desonrar. Eu não posso me condicionar. Então, para você que vive condicionado, se não der certo, e se? Por que o tema dessa live, todo mundo odeia o se? Tem gente que tá assim, não tô entendendo. Tá tudo bem, depois vocês explicam para eles. Todo mundo odeia um se na vida. Mas muitos de nós estamos no lugar que nós estamos de paralisia, de morte, por causa do si. Mulher, acorda, viu? E se ele melhorar? E se... Olha, ele largou a ex-namorada dele pra ficar comigo, sabe? E se Deus restaurar o coração dele? Mas ele tá falando com ela. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus. Eu não posso mais viver assim, gente. As queixas das mulheres que chegam até a mim são assustadoras. É triste, são assustadoras. Olha as queixas, olha as dores. Ai, todo mundo flui na vida e você, porque você está paralisada no se não der certo. Ai, eu tô com medo. E se eu não romper com isso? 6 anos dentro de um namoro. Quando a pessoa foi falar com o namorado, você pensa em casar comigo? Não. Mas eu tenho esperança, e se Deus mudar o coração dele? A pessoa vira para mim e fala, não quero casar com você, tem 6 anos, você tá comigo. Pega seu banquinho e saia de mansinho. Que sim, gente. E aí? Como que eu vou fazer? Você entende isso? A gente às vezes fica tão paralisado, tão engessado, por causa do tal do si. Pega o exemplo que eu dei para vocês sobre a direção. Fui lá, aqui em Minas a gente fala carteira de motorista, sei que em outros lugares se fala carta. Mas você tirou sua habilitação, você foi lá, tem habilitação. E se
alguém bater em mim? E se eu bater o carro? E se o carro morrer? Tudo isso vai acontecer até com quem tem anos de carteira. Até com quem tem muitos anos de carteira. Coisas acontecem. E se? E se aconteceu? Eu vou descer, vou resolver. Ei, vamos ver o que aconteceu. Não posso estar condicionado a isso. Numa paralisia que eu não vou nem para frente, que eu não vou para trás. Meu Deus do céu. Imagina. Não vou tirar. Eu tirei minha carteira. Não vou pegar o carro. Eu conheço uma pessoa querida que eu amo muito, que terminou o curso de odontologia. O marido dela, preciosíssimo, montou o consultório para ela. O que é raro, hein, gente? E ela ficou com esse consultório fechado, ó. E se? Minha filha, quantas pessoas saem da faculdade de odonto, vai ter que trabalhar no consultório do outro, porque não tem seu próprio consultório, você tem um consultório todo para você, e você tá presa no si. Pelo amor de Deus, vai fazer o que você tem que fazer. Vai fazer o que você tem que fazer. Hoje, para a graça de Deus, ela tá dentro do consultório dela atendendo. Mas foram, ó, 2 ou 3 anos postergando. E se. Você tá entendendo a dimensão daquilo que eu tô trabalhando? E por que eu tô trabalhando toda essa dimensão? Porque o si que nós trazemos para a nossa vida nos condiciona a não enxergar a verdade, nos condiciona a não nos posicionarmos, nos condiciona a aceitar os ultrajes que as pessoas trazem para nós. O si na nossa vida nos condiciona a ser escravas de pecado, de situações que não vêm de Deus. O si na nossa vida nos paralisa, nos amedronta, nos escraviza. O si e o si. Você, independente do seu estado civil, mas vou falar para solteiras. Esses dias a mulher brigou comigo. Você tá falando só para solteiras, você tem que falar para as mães, aquelas que têm filhos. Falei, opa, você tá equivocado. Eu estou falando para solteiras, para elas não entrarem no meu Instagram como você entrou, por causa de uma escolha errada. Calma seu coração. Mas eu tô até rezando com ela. Falei, opa. E o si? Aprenda a derrubar todos os sis. Contei as minhas particularidades para vocês. Contei os casos para vocês de coisas vividas comigo. Já me chamaram de tanta coisa. Porque eu estava solteiro. Já me criticaram, já riram. Já disseram, mulher abençoada pelo Senhor é aquela que tem a sua família, que formou a sua família, que tem o seu marido e seus filhos. Eu falei, oi? Oi? Eu disse, mulher... Aí eu respondi, mulher abençoada pelo Senhor é aquela que fez da sua vida a casa para o eterno passear livremente. Essa é a mulher abençoada pelo Senhor. Então nós necessitamos hoje entender na dimensão de cada história que nós estamos vivendo a importância daquilo que nós estamos vivendo. Por isso a inteireza traz pra gente essa capacidade de raciocinar, de responder com classe, de não se sentir inferiorizada, né? Imagina eu no meio de um monte de gente, a pessoa diz assim, pois a mulher abençoada é aquela que é casada e tem filhos. Eu falei, uai, como assim, gente? No encontro para mulheres que fomos pregar, e eu ouvindo tudo. Daí eu disse, a mulher abençoada é aquela que fez da sua vida a casa para que o eterno pudesse transitar livremente. Hoje eu consigo falar isso com muita tranquilidade. Talvez no passado seria um peso para minha vida porque teria o peso da cobrança. Não mais. Não mais. Seja livre para que o Senhor transite na sua vida e na sua história. Seja livre das ciladas.
Seja livre das carências. Seja livre das resoluções, das más resoluções. Seja livre da pessoa que chega na sua vida e não sabe se quer estar com você, mas faz de você apenas um objeto para usar. Seja livre. Seja livre dos enganos. Seja livre das amarras. Seja livre das palavras negativas que os outros trouxeram, mas que você também já trouxe sobre a sua vida. Seja livre dos pensamentos que só traz morte, dor para a sua história. Seja livre da inveja. Seja livre da comparação. Eu jamais posso comparar minha vida com Bárbara. Eu não posso comparar minha vida com a Angélica. Eu não posso comparar minha vida com a Maria Oliveira. Eu não posso. Porque a vida de cada uma dessas mulheres maravilhosas tem uma história, tem um contexto, e a minha tem outra. Eu tenho um processo, elas têm outro. Eu não posso comparar a minha história com a história da Celi. Eu não sei quantas noites de sono Celi perdeu. Eu não sei quantos choros a Celi teve, o que ela teve que enfrentar. Mas ela também não sabe o que eu passei. Então é muito importante eu olhar para a minha vida com um pouco mais de dignidade, sabe? Talvez hoje eu não tenha o carro do ano, o marido exemplar, os filhos que eu gostaria de ter, o casamento significativo. Talvez hoje eu seja só uma pessoa que muitos olham e falam assim: nossa, que vida é essa? Só que essa vida, que para muitos não é nada, é muito significativa para mim. Porque todos os processos de dor, de tristeza, as superações, as alegrias, só eu e Deus sabemos. Então, quando eu aprendo isso, eu vou dando uma guinada diferente na minha história. Eu vou vivendo algo novo na minha história. Porque eu vou me permitindo a ter uma vida com mais fé, a ter uma vida que celebra. Nem todos terão tudo que o outro tem. Vai aprendendo. Para de olhar para o Instagram e ver todo mundo perfeito e achando que aquilo ali é. Não é, gente. Não é. As mulheres perfeitas, as casas perfeitas, os filhos perfeitos, todo mundo falando perfeito. É muita classe, é muito isso, é muito jato, é muito não sei das quantas. Tá. Mas aprenda a ser feliz com a sua roupa da Renner. Aprenda a ser feliz com a comidinha, o prato feito que você vai no restaurante ali e comeu no seu horário de almoço. Aprenda a ser feliz com as realidades que você vive, com o seu corpo que não está no padrão. Posso melhorar? Posso. Mas eu vou deixar de viver porque o meu corpo não está no padrão da fulana? Não, a fulana não sabe o que eu passei. E todas as vezes que eu olho para minha cicatriz gigante nas costas do pulmão, eu penso, essa cicatriz só me lembra de uma coisa: alguém se despedaçou no alto do madeiro da cruz para que eu tivesse só uma cicatriz, porque ele foi chagado do alto da cabeça à planta dos pés. E eu só uma cicatriz nas costas para me lembrar que eu estou viva para a glória de Deus. E não é nenhum si que vai roubar de mim a capacidade de celebrar minha vida, de chorar as minhas tristezas, de muitas vezes me sentir cansada, porque não é todo dia que eu quero rezar e você também não. Mas eu posso buscar fôlego naquele que ainda me traz esperança. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nenhum si me determina. E é por causa disso que nós não devemos permitir que qualquer pessoa entre na nossa vida e faça bagunça. Por causa desses sis, eu se eu posso permitir que pessoas completamente distorcidas entrem na minha vida e na minha história para fazer bagunça. Mas quando eu jogo o si por terra, eu digo, não, aqui não tem bagunça mais não. Porque o oleiro perfeito está trabalhando a minha reconstrução. A todas as mulheres, seja você casada, solteira, viúva, divorciada, todas que estão aqui, e os homens também. Porque eu sei que tem homens que me acompanham, me respeitam. E engraçado, como eles me respeitam. Eu sou muito mais atacada por mulheres do que por homens. Mas quero dizer que para vocês todos, independente do seu estado civil, independente da situação que você vive, nenhum si pode permitir que pessoas externas venham fazer bagunça numa história construída entre você e Deus. Falo para todas. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu contexto, cada um tem o seu chamado, cada um tem as suas lágrimas, cada um que sabe.
E Sabrina, eu não deixei de orar por você, tá? Aquele dia eu te falei que eu ia orar e vou mesmo. Pensa nisso. É só você. E Deus é que sabe. O oleiro perfeito está trabalhando no seu processo de reconstrução. Não deixa qualquer pessoa chegar para bagunçar. Não deixa qualquer pessoa vir estragar o seu emocional por causa de um si. Não deixa qualquer pessoa tocar em você, ferir você. Não deixa pessoas abrirem feridas que já estavam fechadas. Não deixa. O Senhor, Ele é poderoso para fazer e Ele faz. E falo para você, solteira, presta atenção com muita, mas muita sabedoria. Eu sei que nós sentimos carência, é bom nós termos alguém, que bom, que maravilhoso, que lindo. Não importa o tempo que você olhe para trás e pense assim, não foi em vão. Não foi em vão. O tempo que eu esperei, o tempo que eu me preparei, o tempo que eu busquei a minha cura, não foi em vão. Até porque gente bagunçada internamente não está disponível para relacionamento. Ela acha que está, mas não está. Somente quem está no alinhamento interno consegue viver as adversidades de uma relação, porque viver a dois não é fácil. E se você não tiver um equilíbrio em Deus, você não consegue viver a dois, porque é difícil. Defeitos, jeitos, é tanta coisa, né? Então, eu vou dizer para você, gente bagunçada não consegue viver relacionamento saudável. Peça ao Senhor que Ele venha também consertar, trazer o novo para a sua vida, para a sua história, para o seu coração. Mas, acima de tudo, que você reconheça onde você precisa desse alinhamento. O si que outrora te escravizou, o si que outrora te empobreceu enquanto pessoa, porque todo si nos deixa pobres. Eu estou falando de dinheiro não, pobre de pensamento, pobre de atitude, pobre de coragem. Todo si é isso. Deixa a gente pobre. Rouba tudo, rouba a nossa energia, porque e se, e no tal do se, você se perde. Que Deus possa, em sua infinita misericórdia, te abençoar, te proteger, te guardar, te defender, para que você viva algo extraordinário. Não deixa nada roubar e nem bagunçar a sua vida e a sua história. E olha para mim, críticas vieram, deboches vieram, e não veio só de fora não, veio de dentro da igreja. Eu não vou falar da minha casa, porque na minha casa não existe isso, graças a Deus. Fui muito criticada dentro da igreja. Mas não é você que ora, mas não sei o quê. Tudo eu já ouvi. Mas nada roubou de mim aquilo que Deus tinha estabelecido na minha vida. Eu não permito ser roubada por nada e por ninguém. O sacrifício de Jesus foi grande demais para que eu me permitisse ser roubada. Deus é poderoso. Deus abençoe sua vida. Deus proteja a sua história. Que essa live fique cravada no seu coração. Que esta live fique cravada no seu coração. Para que você seja liberta de tudo aquilo que não vem de Deus. Independente do seu estado civil. Solteira, casada, viúva, divorciada. Mas falo para solteiras. Vocês ainda podem acertar. E a gente só é sábio quando a gente aprende a observar. Nem sempre eu preciso passar o processo da dor. Mas eu olho para a vizinha que está sofrendo. Eu aprendo com a dor da vizinha e eu evito. Aprenda a viver o seu tempo de solteirice, de cabeça erguida, sem cobranças e plena na graça de Deus. Um beijo para vocês e até a próxima live, se Deus quiser. Beijo, fui!